Conversa de Sexta é o programa semanal da Liderar, onde entrevistamos empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube ou acompanhe-nos a partir do nosso podcast. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa. A partir de hoje, não mais conversa de sexta, mas negócios evolutivos. E a gente dá as boas-vindas aí aos nossos convidados, a Márcia Silvana e também ao Marco João e a Cristiane. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. É isso aí, a gente também dá o nosso bem-vindos e boa noite aí para o pessoal que já está no YouTube ali, Ana Maria, Bernard, Maria Luísa, Marina também, a Marina de Portugal. Então sejam todos bem-vindos e durante o programa, né, desde agora, vocês podem participar aí, é só mandar a mensagem que a gente vai tentar colocar no ar aí tudo, tá? Então, para começar, a gente tem alguns anúnciozinhos aqui, a gente convida todo mundo para assinar o nosso canal, isso é bom para a divulgação das ideias, né? Quanto mais pessoas assinam, isso é divulgado lá pelo algoritmo do YouTube para mais pessoas. Então, assina lá, ativa o sininho, que isso é bacana também, tá? O que mais? A gente vai ter um curso de negócio, de empreendimentos evolutivos, na semana que vem. E ele é online, então é um curso que expande as ideias do que a gente discute aqui toda semana, né? Para um nível mais aprofundado, né? Então é um curso que começa às 9 da manhã e vai até ao meio-dia. Eu vou botar aqui para quem está acompanhando a live, para quem está vendo o vídeo. Então vai ser esse curso aí dia 25 de março. E quem quiser mais informações, pode até colocar pergunta aí, se estiver hoje ao vivo, né? Ou então botar um direct lá no Instagram da Liderar, né? É só procurar lá no Instagram ou Facebook, no @liderologia, e encontra a gente, tá? Para fazer qualquer pergunta, fazer inscrição. A inscrição é pelo Simpla, tá? Vocês têm algum outro evento aí, pessoal, que queiram divulgar também? Fica à vontade, se lembrar agora ou depois, a gente faz o merchan, tá bom? E é isso aí, eu queria aproveitar já falar para vocês, né? Semana passada eu ia falar, mas que a gente está completando um ano, dia 19, né? E daqui a 2 dias de programa, e a gente quer agradecer a audiência que tem nos acompanhado, e tem várias pessoas que a gente vê que está toda semana aí, estão colocando perguntas e participando. Então, nosso muito obrigado, a gente faz esse programa e outros programas que a Liderar tem justamente para o público mesmo, tá? A gente agradece todo mundo que tem participado também, né, da equipe, né, Cris, o pessoal que nos ajuda a fazer isso. A gente não faz sozinho, esse visual bonito aí que vocês veem, né, agora renovado com esse azul e amarelo, mas tem um monte de trabalho aí, de divulgação, de edição de vídeos, etc. e tal. Tem o pessoal que vem aqui também participar, a Silvana e a Márcia são... A Márcia é a segunda vez, né, Márcia? Você me ajudou num programa. Sim, sim. O Marco já é sócio aqui, né? O João Paulo também já participou. O Marco estava na outra semana. Quem está assistindo, o Marco falou sobre o metaverso na outra semana. Dobradinha hoje. Interessante. Mas então é isso aí. Vamos começar, Cris? Pode apresentar o nosso convidado? Sim, claro, vamos lá. Então, vamos começar com a Márcia Miari, empresária, sócia na empresa Neolíder, Instituto de Desenvolvimento Humano Limitada, psicóloga clínica e orientadora vocacional e de carreira, analista do perfil NBI, né, Niflin Brain Instrument, né, de preferência cerebral, voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente, tenepsista, verbetógrafa e atualmente voluntária da IC Liderar. Currículo também extenso, hein? Silvana Elau Nascimento, psicóloga e empresária, sócia na empresa Neolíder Instituto de Desenvolvimento Humano Limitada, graduada em Publicidade e Propaganda e Psicologia, mestre em Psicologia da Saúde, Master NBE
Niflin Brain Instrument, voluntária da Conscienciologia desde 1993, docente de Conscienciologia, cofundadora da Liderare e co-coordenadora do Colégio Invisível da Liderologia, preceptora em Liderologia, verbetóloga, verbetógrafa e tenepsista. Essa aí também, hein? Ó, quase perdi o fôlego, hein? Muito bom. Então, colegas, né? Márcio e Silvana, sejam bem-vindos aí, para a gente abrir a nossa conversa. Então, fica todo mundo assim, aqui, claro, vocês trouxeram a temática, né? Mas a gente pode fazer pergunta um para o outro e também colocar para o grupo aí para a gente conversar, né? Mas, para começar, como é que foi assim? Vocês podem dar uma palhinha para a gente da trajetória empreendedora de vocês e como é que se relaciona com o tema que vocês trouxeram hoje? Na verdade, a gente começou já com um processo de pesquisa já há alguns anos, Rafael. Então, o que acontece? Né? De psicóloga, coach, mentora, né? E eu comecei a fazer isso com grupos de organizações e grupos particulares e pessoas. Então, eu comecei a fazer engenharia reversa, né? Da onde vem toda essa dificuldade de desenvolvimento das competências? Então, a gente viu que tudo isso começa lá na tenridade, na infância. Então, o que acontece? Começamos um processo de desenvolvimento, de metodologia, porque não é um trabalho tão simples, sabe, como aplicar qualquer coisa na criança ou no adolescente, para poder desenvolver esse processo do empreendedor, né, desde a tenridade, da iniciativa, né, dele começar a olhar a vida como um negócio evolutivo mesmo, sabe? Nesse sentido que a gente tem observado. Então, a gente precisou trabalhar muito nisso, estamos aí há alguns anos já aprofundando, hoje está bem maduro o nosso trabalho em relação a como desenvolver, né, essas crianças, os valores, as competências necessárias para as crianças, adultos, adolescentes, para que possa realmente fazer sentido esse desenvolvimento, né? Eles chegarem aonde eles precisam, sem precisar passar por muita coisa. Então, desde a tenridade, ela já aprende a olhar o mundo de forma diferente de que muita gente hoje já olha, né? Foi nesse sentido, nós começamos assim, né, Márcia? Quer acrescentar alguma coisa, João, Márcia? Sim, foi mais nesse sentido, pensando, né, porque quando a gente trabalhava com os adultos, a gente viu, né, as dificuldades que eles já carregavam, né, que muita coisa já estava trazendo ali da infância deles, então a gente começou a pensar, não, vamos trabalhar desde cedo com as crianças, né, porque a Neolíder, ela já tem esse propósito de trabalhar como desenvolvimento humano em todas as idades, né, e aí a gente começou a trabalhar com as crianças e já trabalhando com as crenças desde pequeno, né, as coisas que apareciam lá, os medos de errar, né, toda essa questão. As crenças irracionais, ela é formatada no cérebro desde que ela começa a ser introduzida, né, dentro, como informação, como ela adquire esse hábito de pensamento, de sentimento, de comportamento, à medida que aquilo lá vai crescendo, né, neurologicamente falando, ela grava, guarda aquilo e ela age dessa forma pelo resto da vida. Então, mas da experiência do que você tem observado, a consciência lá, que é a criança, ela pode trazer do eventual curso intermissivo já um aprendizado ali, né, sobre empreendedorismo, mas devido a essas crenças aí, talvez adquiridas no meio, ela se murchar daí, com relação a... Então, olha, vamos colocar um ponto aqui para você, vamos refletir comigo aqui. A criança, ela vem com um pai e uma mãe, independente do curso intermissivo. E a criança aprende, né, e o adolescente também, por exemplo. Então, muitas crianças que chegam na nossa mão, a gente avaliou, né, o pai tem medo de errar, então o filho também tem medo de errar. O pai tem medo, não gosta de cebola, então o filho também não gosta de cebola. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente foi avaliando que não só o ambiente ajuda ela a perder muito, não recuperar os cons, né? Aqueles cons intermissivos que ela trouxe, tanto o ambiente quanto a própria educação formal. E aí, o que acontece? Quando você entra num processo de educação formal, também é muito formatado, você não pode errar porque você é burro, você não pode perguntar porque tem, né, a vergonha. Então, tudo isso faz com que a criança acabe cerceando e não desenvolvendo o micro-universo consciencial que ela possui.
Tá? Então, ela tem tudo isso dentro da cabeça, ela tem recurso. A gente estava conversando outro dia numa escola sobre isso. A gente ficou besta de ver nos nossos trabalhos junto com crianças o quanto elas têm de recursos, o quanto elas conseguem trabalhar em equipe, tem muita coisa dentro delas, mas elas precisam de oportunidade para poder saber que tem. É a mesma coisa o adulto. Tem muitas vezes que ele tem muitas competências que não teve oportunidade de colocar para fora. Então, fica como potencial, não fica como competência. Então, a pessoa tem muito potencial, mas não tem exatamente aquilo que pode trazer para ela a ação, a motivação e a implementação daquilo que ela precisa. Não sei se eu respondi. Não, entendi. Bom, o pessoal tá aberto aí, né? Não um monólogo aqui, pergunta e resposta. Vamos agilizar aí, né? Se vocês... Eu tenho tenho sim, olha aqui. A primeira eu acho interessante essa questão da sociedade. Eu queria até perguntar a vocês, porque eu me interesso por isso. Como foi que vocês se conheceram? E aí, formar uma sociedade é uma coisa séria, né? A gente sabe que tem muita gente aí, né, que opta nem ter sócio. Então, eu acho legal saber, porque vocês parecem que se combinam direitinho, né? Pois É uma longa história. Longa história. Eu e a Márcia... É uma longa história. De 25 anos, né, Márcia? É muito tempo atrás. É por aí. Na verdade, eu apareci como cliente da Silvana, né? Ai, Lá legal. atrás, eu a conheci como cliente, e depois eu fui conhecendo a Conscienciologia e a psicologia. Eu me apaixonei, porque eu vinha de uma faculdade de educação artística, né, que eu já não estava contente na época, e aí eu me apaixonei pela psicologia quando eu passei pelo processo, né, que já era diferenciado ali, o método dela, né, da Silvana, e tudo foi aparecendo, né, e logo a gente ficou sócia, né, Silvana? A gente se reconheceu, assim, a gente tem bem essa coisa de complementar. Existe muita complementaridade, né? Eu com a Silvana, desde o começo foi assim. Não só com ela, mas com o Marco também, que é nosso sócio, né? Que é meu duplista. E aí foi... Eu conheci o duplista. Né? Então, ele é meu sócio porque ele é meu duplista, a gente sempre esteve junto, ele sempre apoiou muito as ideias, porque esse tipo de ideia a gente não teve sozinho, é uma ideia intermissiva, tá? Isso é uma coisa que a gente... É um negócio evolutivo porque veio realmente como informação intermissiva que a gente deveria trazer isso, né? Então, foi nesse sentido, uma coisa meio de proexis, e foi vindo aos poucos, né? Foi em detalhe. Aí foi chegando o João Paulo, né, João? Chegou aí também, e também o Maurício, que o Maurício também foi um amigo meu, que começou como, né, colega nosso aqui, e entrou na Conscienciologia também. Virou uma família consciencial. Virou uma família consciencial. Viramos uma família consciencial. E tem mais um que começou com a gente, que não está presente hoje, e não é da sociedade, que é o Edson Saita, né? Que ele foi um companheiro muito forte nosso, um irmão meu, assim... Trabalhou muito conosco, né? Muito. Que legal, muito legal, interessante. Amizades raríssimas, né? Que se reencontram, não tem jeito. E acho que esse vínculo, tanto essa questão de amizade, quanto a questão de afinidade com o projeto / propósito. Então, logo lá atrás, conheci a Márcia Silvana quando a sede de São Bernardo do Campo do IPC fechou e elas começaram a atuar no IPC São Paulo. E aí, na época, teve uma oficina de autoliderança que a Silvana deu. Eu falei, gente, isso é muito bom, essa mulher é boa, quero trabalhar com ela, quero trabalhar com isso no que for. Porque o método que foi passado, a forma como foi passado, aquela inteligência assistencial daquele trabalho, brilhou o olho. E aí, conversa vai, chamei para ser preceptora docente, me dá uma ajuda aqui. E aí, um dia eu falei, eu estava finalizando faculdade de teatro, mas já estava visando justamente a psicologia, e falei, eu queria trabalhar com o processo de ajudar a desenvolver cognitivamente o cérebro, para a gente conseguir se desenvolver melhor e, apoiando nisso, a gente ir para outros patamares. Você vai, mas é isso que eu faço lá na minha empresa. Então, fomos conversando, fiz o curso de coaching também na época, aos poucos fui também entendendo essa dinâmica e ingressando aí no trabalho como equipe. Não estou hoje como sócio, mas estou como equipe aí.
Já uns 8 anos, 2015. Mas, assim, ratificando só uma informação, né? Eu fiz a oficina de mapeamento pensênico, não de autoconteúdo. Mapeamento pensênico, desculpa, não foi de autoconteúdo. Foi oficina de mapeamento pensênico, que hoje é um serviço, que a Liderare também tem, que é uma técnica que a Silvana fez. Tem razão, eu confundi, Flor, desculpa. Mas, realmente, então, chamou justamente essa atenção dessa expertise, e aí essa afinidade de propósito, e aí vendo que dos anos que a Márcia e a Silvana também tiveram desse amadurecimento enquanto metodologia, enquanto realmente aplicação disso, e na época eu já estava focando em fazer faculdade de psicologia, então fui fazer porque ficou claro que não era qualquer um vem, aprende e aplica, tinha que ter também uma visão técnica, nesse caso profissional, para esse trabalho que foi trazido, então 2021, mas eu acho que antes de tudo, fechamos. Eu acho, Cris, que o que a gente mais gosta de fazer, e eu acho que é o que mais dá vontade da gente estar no fluxo mesmo, é que é o que a gente pode fazer, trazer para aquelas consciências, sejam intermissivistas que estão chegando, ou então um processo de reeducação, né, mesmo mais sério. Eu acho que esse trabalho, independente de ser feito, né, no nosso processo ou não, eu acho que ele é necessário hoje. Né? A gente vê muita criança e adolescente perdido, né? Eu trabalho bastante com isso, então as pessoas não sabem bem o que fazer mais com elas, os pais não sabem muito bem o que fazer, mesmo porque tem toda uma mudança cultural muito rápida que nós tivemos, Cris. Né? E eles vêm com uma bagagem muito forte, já ainda tem aliado a tecnologia, então hoje a gente entende que a gente precisa preparar também, né, essas pessoas para um movimento de avanço tecnológico, mas então, que tipo de coisa a gente precisa prestar atenção, tentar desenvolver nessas pessoas, sabe? Para que elas possam, apesar de utilizar, né, vamos falar aí, de inteligência artificial, o metaverso, que a gente também tem um trabalho aí sendo desenvolvido dentro do metaverso com as crianças e com adolescentes. Apesar de tudo isso, a importância da gente não permitir que essas crianças se mantenham num processo de robotização, né? Porque eu estava brincando hoje com a inteligência artificial, e aí eu perguntei para ela estava falando sobre os empreendedores, né? Aí ela falou que precisaria falar sobre valores. Eu falei, tá bom, que tipo de valores o empreendedor tem que ter? Aí ela começou a colocar um monte de competência. Eu falei, não, discordo, tudo que você escreveu é competência, não é valor. Aí ela pegou e falou assim, desculpa, você tem razão, e colocou de novo competências e não valores. Então, o que acontece? A gente, às vezes, é mais ou menos como a gente age, né, na sociedade. Não é porque é uma inteligência artificial. Então, a pessoa, porque tem um processo mais... a gente precisa ajudar a criar criticidade. A gente precisa... O pensamento crítico é necessário, né, para que as crianças não sejam robôs, elas sejam seres pensantes que possam refletir e fazer decisões. Escolher aonde vai, né, o que vão fazer. Então, eu acho que o mais importante aquisição de conhecimento, mas como refletir, pensar e o que fazer com o conhecimento que eu adquiri. Então, é uma situação um pouco diferente que a gente está verificando hoje, né? Então, não é copy-paste, copy-paste. Eu estava até conversando hoje, né, com a Cris, a gente fez uma reunião com outro assunto aí, né, Cris, e a gente fala muito aí do empreendedorismo sobre vários aspectos, inclusive o Negócios Evolutivos, o programa, ele tem ajudado, inclusive nós da equipe ali, a gente tem percebido, né, a ampliar a nossa visão sobre o que é empreendedorismo, a trabalhar essa questão que tu falou antes aí, de medos, né, porque, assim, o medo está muito associado também ao desconhecido, né? Não, então, se você passa a estudar mais alguma coisa, a compreender mais em detalhes, você deixa de ter tanto medo, né? Ou deixa o medo para lá, que é uma coisa que é inútil, né, no processo. O que vocês acham disso aí? O que vocês acham dessa... Porque tu trabalha com as crianças, né, em relação a essa questão de empreendedorismo, e existe, às vezes, uma noção de que, não, empreendedor é quem tem uma empresa, que faz, sei lá, tem mitos aí. Enquanto que a gente trabalha com um conceito que é um pouco mais aberto, assim, né, que inclusive é do
do Felipe Mansur, né, no trabalho que ele fez, no livro que ele tem, que o empreendedor é aquela consciência que usa suas energias para mobilizar, né, outras consciências de maneira cosmoética e fazer uma transformação de uma situação que poderia ser estagnadora em uma coisa mais dinâmica, né? Então, no lato sensu, isso não necessariamente ter uma empresa em si. Tá? O que vocês acham? Não, eu acho que você está completamente certo, porque o empreendedor de vida, durante a vida, não é só ter uma empresa, mas o quanto você caminha para frente. Silvana, deu uma travadinha aí para vocês também? Deu uma travada. A gente tem uma pergunta aqui, enquanto ela volta, aí de repente aí vocês vamos debater. O Bernard oi Bernard, tudo bom? Ele coloca assim, ó, tem uma pergunta. Quais trafores da criança que favorece o desenvolvimento do empreendedorismo desde cedo? E quais trafores infantis podem dificultar o processo? Silvana, não sei se tu voltou aqui, a gente resolveu colocar uma pergunta e você deu uma travadinha. Eu estou aqui, eu tô presente, né? É o seguinte, ó, você está falando de trafor e trafar, né? A gente fala de desenvolvimento. Trafor é um traço de personalidade, tá? E o trafar é um traço negativo. Então, tem o traço positivo e o traço negativo. Eu acho assim, o que a gente precisaria desenvolver para uma criança ser um empreendedor evolutivo? Então, é o senso de criatividade, eu acho que é a resolutividade, iniciativa, pensamento crítico, adaptabilidade, flexibilidade mental, são algumas, tá? Que a gente pensa que com essas situações, com esse tipo de... Porque o que acontece? O empreendedor vai precisar ter visão de conjunto, vai ter que ver à frente, vai ter que analisar risco, vai ter que analisar... Mesmo durante a vida, a gente faz escolhas com análise de risco. Então, eu penso que a gente deveria colocar algumas competências, não só liderança, autoliderança, intercooperação, trabalho de equipe, que é o natural, mas o pensamento criativo, o pensamento crítico, a adaptabilidade, a flexibilidade mental, porque você precisa se adaptar ao meio, você vai ter que saber conviver com as pessoas. A convivialidade sadia, Bernardo, obrigada pela pergunta, tá? É muito importante. E para a gente conviver com as pessoas, a gente vai ter que ter um processo muito sério de adaptação, aí o valor, respeito, né? Então, é nesse sentido que a gente fala, é um conjunto de condições que vão favorecer as crianças se tornarem empreendedores na vida. Entende? Para a vida, na verdade. Alguém quer complementar aí, pessoal? Estão quietinhos? Eu fiquei pensando até essa questão que você tinha falado dos valores, né? E o quanto que, para a criança começar a ver o que faz sentido para ela, com essa também questão do pensamento crítico, não acatar tudo que aparece como modismos, essa visão mais ampla também de empreendedorismo, baseada em valores mais sólidos. E sólidos eu quero dizer mais saudáveis, mais pró-evolutivos. Porque, às vezes, tem um ideal de empreendedorismo, empreendimento, que foca numa questão, às vezes, muito financeira / o sucesso é isso, e se você não tem sucesso, você é um fracasso. E essa, justamente, não entrar nessa onda desde cedo, e essa visão mais ampla de empreendedorismo, calçada em pontos que são valores, e que a criança também se vê, e vai crescendo até ser adulto, em algo que ela se sinta pertencente, ela está fazendo algo que faz sentido também para ela e para o conjunto, né, esses outros pontos que você trouxe. Então, foi uma reflexão que eu fiquei pensando da seriedade disso, porque hoje a gente tem inúmeras oportunidades. Você está falando também do chat GPT e metaverso, a gente tem hoje muitas frentes possíveis. O que aquela criança vai querer fazer com tudo isso? Que espaço ela vai ter para refletir e pensar e se colocar e colaborar e contribuir, crescer e aprender? Eu acho que a questão dos valores me veio assim na cabeça. E informação, eu acho que informar a criança é muito importante. Agora, a educação vai precisar informar mais sobre isso também. Eu estava conversando outro dia com o Marco, né, que a educação voltada para o processo do empreendedorismo desde a infância, se a gente for pensar, ela jamais vai poder ser como ela é hoje, vai ter que ter um tipo de transformação. Então, eu acho que nós vamos precisar informar mais do que lecionar aquelas aulas como sempre foi dado, né?
é bem diferente. Como também nós vamos ter que pensar isso para frente, eu acho que isso é importante a gente começar a pensar, como que a gente vai mobilizar o interesse do adolescente, da criança, dentro de uma sala de aula, sabendo que eles têm um universo de pesquisa fora. Vocês não acham, isso é muito interessante, vocês não acham que os pais devem estar, porque a primeira escola em casa mais preparado para estudo, porque esperar que, né, a escola são algumas horas, ou então, né, se o pessoal procura até o trabalho extra, a escola, é menos tempo ainda, mas onde a criança está mais ali, vendo o exemplo do dia a dia, é na escola da família, né? O pai e a mãe se comportam de maneira empreendedora, porque se eles estão tomados de medo, fica complicado também. Quer dizer, a pessoa pode ser resoluta, né? Ser auto-absolutista, né? E isso acontece, né? Aquela consciência tem uma ideia muito forte, mas às vezes está mais ou menos bambeando ali e acaba caindo, né? Se não tem um reforço bom ali, né, no lar. Então, mas aí que a gente... Aí nós temos alguns problemas para resolver em termos de socialização. Por isso que a gente tem um método que a gente fala assim, é cognição, experimentação e socialização. Muitos pais, às vezes, eles não querem mudar. Eles querem que os filhos deem um bom resultado. Mas os pais não querem mudar com os filhos. Isso a gente já percebeu. E a culpa é sempre de quem está desenvolvendo, entendeu? Esse é um processo sério. Então, é assim, a gente tem que dar a solução, mas as pessoas não querem modificar. Então, fica aquela coisa que o que a criança precisa ter mesmo de verdade? Né? Então, eu quero o meu filho como? É o pai que vai ter que decidir. É por isso que hoje em dia eu penso, tá? Que se os pais, com toda essa tecnologia, e a gente sabe que mais para frente, muito provavelmente até, talvez algumas profissões nem precisem mais ser, né, existir, de certa forma. Vamos encarar a real. E que a gente sabe que hoje, somente o que vai dar uma diferenciação para nós, seres humanos, são algumas competências que a gente vai precisar manter. Então, o pai vai ter que resolver o que ele vai querer para o seu filho. Entendeu? Porque agora vai ser, a diferença para o futuro vai ser muito grande. A gente estava conversando com a Márcia, que antigamente, eu não sei se vocês leram isso, né? Na minha época, todo mundo queria ler isso, chamava-se Admirável Mundo Novo, né? Aldous Huxley. Eu morri de medo, né? Imagina a gente ser categorizado pelo nível que nós tínhamos de conhecimento ou de habilidades. E, no fundo, vai ser isso, né? Penso assim, talvez. As pessoas que tiverem menos interesse em se desenvolver vão ficar na classe D, a pessoa que tiver mais interesse em desenvolver vai ser A, talvez, né? E desenvolver competências vai ser o A, e aí vamos ver para onde eu vou. Mas é um bom paralelo, porque lá no livro, eles faziam isso com a nutrição dos bebês. Esse aqui recebe mais comida, ele vai ser chefe. Esse aqui vai ser peão, porque ele ganha uma... Mas a nutrição é o conhecimento, né? Parte dela, né? Exato. Eu fiz esse paralelo com a Márcia e a gente está sempre preocupado nesse sentido, né? Porque a gente prima pela singularidade e a gente entende que cada conscienciazinha, e a gente acho que ela cortou de novo. Sabe que isso existe mesmo, tem um universo muito grande de coisas positivas. Tem muitas coisas positivas para trazer, entende? Então, eu acho que esse trabalho que a gente fala, que nós queremos realmente trazer como... Nós entendemos como processo de proexis mesmo, né, de negócio evolutivo mesmo, é essa situação de trazer o melhor deles para cá, para que eles possam decidir o que vão fazer com eles, sabe? Não dá mais para ser desse jeito, sem nenhum tipo de... como que eu vou dizer? Criticidade, eu acho. Então, quando eu entrei na conscienciologia, uma coisa que o professor Valdo falava muito era assim, eu gostaria que vocês se tornassem pessoas questionadoras. Não vai no meu bico, né? Então, eu achava isso o máximo. Para mim, foi senha. E eu acho que isso é o que a gente precisava também trazer para as pessoas que passam pela nossa mão. Trazer pessoas para questionadoras, porque não é céticos, são questionadores, são pessoas com capacidade de reflexão, capacidade de pensamento crítico. Então, e aí, Silvana,
Eu queria complementar essa visão que você está trazendo, porque se a gente olhar perspectivas, né, daqui 5, 10 anos, tem 2 cenários aí que a gente poderia colocar como hipótese, né? Um cenário em que as tecnologias vão continuar nessa progressão geométrica, atropelando tudo, né? E acabando com profissões e criando moda e, de uma certa forma, escravizando as pessoas, que é o que acontece hoje, às vezes, com a própria rede social. Então, é um cenário em que a gente, ou a sociedade, vai ficar refém das tecnologias e de quem manda nas tecnologias, quem tem o dinheiro, quem tem o capital, quem lucra com as tecnologias. Esse é um cenário. O outro cenário é o cenário em que as pessoas vão, a partir da criticidade, criar alternativas para essa realidade. E essa possibilidade é o que deixa a gente animado, né, para que possamos trabalhar para um futuro melhor, né, de que as pessoas vão ampliar o seu nível de criticidade ao ponto de estabelecer regulações para o uso da tecnologia de tal modo que a tecnologia sirva ao ser humano para o bem-estar, para o bem comum, ao invés de dominar o ser humano. Então, precisamos criar mentes, criar não, né? Mas incentivar mentes questionadoras a formular um futuro renovado, como nunca foi no passado, uma possibilidade das pessoas expressarem a singularidade de uma forma que os valores avançados intermissivistas possam fazer a diferença para a sociedade. Então, a gente precisa investir muito na formação de líderes cosmoéticos. E isso começa com 4, 5, 6 anos de idade, na minha visão, porque a plasticidade cerebral permite que a criança desenvolva o máximo das habilidades questionadoras, reflexivas e sociais. Então, é um momento de investir, né? E é isso que anima a gente para esse trabalho aí que a Silvana comentou. E um processo que, quando você fala, né, daqui a 5, 10 anos, quando a gente está falando de uma criança de 10 anos hoje, daqui a 10 anos ela vai ter 20 e ela vai precisar cada vez mais se colocar e se posicionar no mundo. Então, isso também eu acho que é um ponto de que temos mudanças muito rápidas e a gente tem gerações novas a cada dia. Então, que esse processo também de amadurecimento, ele tem um tempo, né? Que a gente não vai exigir que a criança hoje assuma uma responsabilidade de adulto, mas em algum momento ela vai precisar assumir. E aí o tempo Mas eu acho que existe uma coisa que passou agora pela minha cabeça, ver se vocês concordam comigo, passou agora pela minha cabeça isso, né? A gente está vivendo num processo onde as crianças e os adolescentes, né, e até os jovens adultos, precisam de tudo muito rápido, muito imediatista. Eu quero para ontem. Então, e hoje em dia, eles não conseguem muito lidar com o processo da frustração de conquistar o seu espaço. Isso é muito sério, entende? Então, eu acho que isso que é mais... Eu acho que o que está mais gritante hoje é que o nível de autodesistência é maior por não saber lidar com adversidades. Por isso que eu acho que a gente, pensando em termos de desenvolver nessa criança, como lidar com a frustração no adolescente, porque assim, como a gente trabalha com várias idades, né? A gente vê... E frustração é uma coisa que a gente está falando de empreendedorismo, que é básico dentro desse processo. Básico, frustração, limite, a gente vai ter limite, não vai ser sempre que a gente vai conquistar o que a gente quer, na hora que a gente quer e porque a gente quer. Às vezes a gente vai ter que rever o caminho, desenvolver a tenacidade, né? Então eu acho que assim, resiliência também, né? Resiliência. Então eu acho que tudo isso, assim, é muito sério o que a gente está falando agora, em termos de pessoas, em termos de como a gente precisa olhar para essas crianças, para esses adolescentes e até para os jovens adultos, porque parece que eles não têm mais esse tempo de espera. Eu já cheguei na empresa e já quero ser diretor, e se não for diretor, entende o que eu quero dizer? Eu acho que tem uma relação com a velocidade, tem relação com a tecnologia, né? Porque se você... Hoje não tem que esperar o dia e a hora tal, que nem na outra época, para ver o programa de TV aquele lá. E se não visse, passava, né? É streaming.
e é só rolar a tela para cima que eu tenho mais dopamina. Então, assim, é tudo muito fácil nesse sentido, né? Mas eu queria voltar um pontinho lá atrás, ó, que você falou do professor Valdo, né? Porque hoje, cada vez mais, embora não perfeito, mas resposta para as coisas, a gente vai ter, né? Quer dizer, é um banco de dados que cada vez vai entender melhor a pergunta não estruturada e vai te dar uma resposta. Agora, o que não tem é a criatividade para fazer as perguntas, né? É por isso que eu acho que ele falou tanto lá, né? Porque a inteligência artificial não sabe fazer as perguntas, ela sabe dar as respostas baseadas em entrelaçamento de bancos de dados. Assim é hoje, né? Fazer uma pergunta, eu acho ainda que é um atributo daí da consciência. O que vocês acham? Não, saber fazer pergunta é muito importante. Agora, olhar para a resposta e ver se aquilo lá está correto é mais importante ainda. Entendeu? Porque eu acho que a gente não pode saber avaliar, né? Criticidade, né? Na análise crítica. Tem que avaliar, porque foi o que eu falei para você. Eu pedi valores, ela só me deu um monte de competências. Eu não quero competência, eu quero valores. Então, e ela não conseguiu, dei bug, ela ficou vermelhinha, foi muito engraçado. Eu falei, Márcia, dei bug na bicha. Aí dei bug no chat GPT. Mas por quê? Porque é nesse sentido que eu acho que a gente precisa, sabe? A criatividade. E como é que a gente forma a criatividade? Como é que a gente aumenta a flexibilidade mental? Acho que como é que é? Tem que ir para a chuva se molhar, né? Não é essa experimentação. Você vai ter que começar a questionar que tipo de resposta eu posso dar para aquilo ali. A criatividade não é que tipo de resposta, quais são as possibilidades? Possibilidades, é possibilidade. Eu não vou ter, sabe, eu não vou ter ideias mirabolantes, eu vou ter alguns caminhos que eu posso aprimorar e eu chegar na onde eu preciso com a melhor situação. Então, a criatividade é uma criatividade de resposta. Como é que eu vou resolver isso? É muito sério, porque o pessoal precisa ser criativo, é ter né? Nossa, ser algo fora do comum? Não. Olha, eu estou com uma adolescente aqui do meu lado que ela não quer aparecer e está ouvindo o programa hoje, hein? Deixa eu perguntar para vocês, qual é a diferença de competências e valores? Eu meio que me enrolei com isso. Tá bom, vamos lá. O valor é aquilo que é o mais importante para você como vida. Competência é uma mescla de o que fazer, por que fazer, onde fazer e qual tipo de ação para a melhor situação. E habilidade social é outra coisa. Então, todo mundo confunde tudo. E traços são traços de personalidade. Traços são traços, entendeu? Então, fidelidade é uma qualificação, é um traço da personalidade. Competência, liderança. Competência, empatia. Valor, respeito. Valor, honestidade, integridade. Então, o valor tem a ver com o aspecto mais moral, não é isso? É, mais ou menos isso, entendeu? Mais ou menos isso. É um pouco mais profundo que isso. Você tem que ser um pouco mais... É o que mais é importante para você em termos de pessoa. Agora, entendi. Competência é desenvolvida. Entendi. Competência é desenvolvido. Habilidade já pode vir mais sem ser desenvolvido. Já você nasceu com ele. Então, você já vê crianças, já está mandando em todo mundo, pega a bola, manda um para lá, outro para cá. Então, a gente chama de habilidade social. Já começa, já tem aquele processo e já veio com tudo, já é mandão, né? Me dá a bola, não quero mais brincar com você, vai você para lá, vem você para cá. Silvana, isso daí já é. Oi. Quem tá eu queria dar um exemplo prático disso daí. Por exemplo, uma criança, na hora que ela conhece uma inteligência artificial, por exemplo, aí, uma ferramenta. Então, saber mexer com a ferramenta, né, saber formular perguntas para encontrar as respostas que vão realmente contribuir para aquilo que ela quer, é uma competência. Agora, qual o problema que você vai resolver? Né, você vai, por exemplo, descobrir uma fórmula para ficar milionário, então você está pensando só em você. Não que esteja errado, mas o valor é o dinheiro, o valor é o bem-estar que ele pode trazer para você. Ou você vai descobrir, por exemplo, como fazer um diagnóstico mais preciso de um exame de imagem, por exemplo, que um olhar humano seria difícil de conseguir.
Então, o valor aí, no caso, é a saúde, né, do outro. Humanidade. É a É a humanidade. humanidade. Então, o valor é o que vai dizer o que você vai fazer com as ferramentas. Mais ou menos nesse sentido. Ah, entendi. Legal. Muito bom. E aí, temos alguma pergunta aí do... Acho que o pessoal está meio tímido, gente do YouTube. Vocês façam perguntas aí para participe como vocês quiserem, a gente vai tentar botar no ar, tá? Vou fazer uma pequena retomada aqui do merchan que eu fiz no início. A gente está, só num breakzinho aqui rapidinho, a gente está fazendo um curso aí que chama Empreendimento Evolutivo, desculpe, Empreendedorismo Evolutivo, e vai ser dia 25, tá? Das 9 ao meio-dia, é online, então você consegue participar aí tranquilamente, tá? Se quiser mais informações, manda lá um direct no nosso Instagram, tá? E é isso aí, gente. E aí, Cris, você tem mais alguma pergunta na manga aí? Sei que você tinha um monte de coisa que nós estávamos conversando, né? Por causa que do processo, você tem 3 filhos, né? Empreendedora. Sim. Não, assim, eu estava justamente pensando sobre isso esses dias. Eu sou de uma geração diferente, então como lidar, aqui são 3 faixas etárias, né? E o que eu percebo? Que eles são muito acelerados, é muito estímulo, né? E aí eu fico pensando, a gente tem que estar sempre equilibrando isso, porque a gente não pode cortar a tecnologia, ser radical, mas também a gente tem que estar sempre, como eu vou dizer, pesando isso, né? Mas eu fico imaginando a cabecinha deles, né? Como que é, e essa quantidade de informação. Para a gente hoje, tá assim, né? A gente não sabe como lidar com tanta informação, e eles já praticamente nasceram nesse momento aí de pico, talvez, tecnológico, né? Então, assim, e a gente tem que estar sabendo se comunicar com eles, né? Para a gente não perder isso. Porque, por exemplo, aqui eu vejo a minha filha gosta de ler mangá, eu sou de uma época que eu praticamente não lia isso, então a gente tem que começar a ter que se reinventar em termos de comunicação com essas diferentes faixas etárias, né? Então, é bem interessante. E também se acostumar com a tecnologia, né? Porque eles já nasceram com a tecnologia, né? Isso na mão deles, né? E aí, eu garanto que os pais devem estar sempre perguntando como que a gente faz para não ser, assim, pais extremamente, como é que eu vou dizer, permissivos, né, em termos de excesso de tecnologia, né, e ao mesmo tempo, a gente também não cai no outro extremo, né, para a gente ter esse equilíbrio. Como que vocês fazem, entende? E a gente estimular. Às vezes eu penso, tá, vamos tentar ver alguma coisa que seja assim, mais evolutivo em termos de atividades, é o que a gente tenta fazer, entende? Tentar olhar, ver o que eles estão buscando em termos de anime, de mangá, se é violento, se não é, a gente fica tentando ajudar dessa forma, mas a gente nunca sabe. Eu costumo dizer, gente, eu brinco com eles e falo assim, olha, é mais fácil fazer o doutorado, porque educar está sendo um desafio, né? E o que vocês veem aí no dia a dia? O que vocês normalmente... Não vou dizer Queremos uma recomendam, receita, mas né, o que Cris? vocês conversam? Nossos pais queremos uma receita de A bolo. gente queria, mas a gente sabe que não existe tem, né? isso. Não é uma coisa que vai ter, porque cada caso é um caso, né? Você pode ter filhos, você tem 3, né? Você sabe que muito bem, cada um é um, totalmente diferente, né? Não são iguais, tem opiniões diferentes, é uma consciência diferente da outra. Então, veja bem, para cada filho, você tem que ter uma forma de se comunicar, que é como eles preferem escutar, como eles preferem ser tratados, né? Como eles criaram isso daí. Agora, assim, em termos dessa tecnologia, o que a gente pensa, agora não sei se nós estamos
corretas ou não, é que sim, precisa ser medido, até por conta de várias doenças que têm surgido, né, em termos da questão do excesso, né, de internet, essas coisas todas, mas também não dá para tirar eles disso daí, porque eles vão virar um ET, né? Senão eles ficam alheios, né, Sil, né, Eles vão estar Márcia? com todo mundo Então, Exatamente. acompanhando a sociedade. Ficam alheios e faz até parte, né, Silvana? A gente... A conexão lá tá ruim. Mas, assim, dando continuidade para a ideia. A gente... Hoje, falhando aí. né? Eu acho que hoje é importante que todos nós tenhamos conhecimento suficiente para informar o benefício, até onde pode ir. A criança não é boboca. Eu estava contando para uma experiência que a gente fez com grupos, e eu dei uma dinâmica que adultos não resolveram. E eram 8 crianças que eu estava trabalhando aqui. E essas 8 crianças, por incrível que pareça, se ajudaram, pensaram, não deixaram a gente dar dica, porque querem dica? Não, não queremos. E eles resolveram o problema. Então, eles têm recursos, a gente tem que saber trazer os recursos dele para fora. É estimular. Então, eu acho que, assim, nós temos condições de informar e estimular qualquer criança, qualquer adolescente. Tá? O que a gente percebeu também é que, com o negócio da pandemia, houve um atraso, né? Não só educacional, cognitivo, como de desenvolvimento de maturidade nas pessoas. Elas pararam um pouquinho no tempo. Então, foi muito sério isso, a gente averiguar isso, sabe? Nós estamos vendo bastante coisa, tanto em adolescentes quanto em crianças também. Por causa da falta de socialização, né, que teve, a falta de interação, né, presencial, né, um com o outro, a troca, né? Então, isso fez muita falta. O que é mais sério é que ninguém entende que a socialização é saúde mental. É. Ninguém entende, acha que é besteira. A socialização é saúde mental. Então, ela precisa estar em grupo. A criança precisa, o adulto precisa estar em grupo. Não adianta ficar só na telinha. Socialização é saúde mental. Então, agora, Sil, sabe o que eu observo, Sil? Ela fala, eu vejo aqui, eu não sei se vocês pegam isso, mas essa geração fala assim, não, mas a gente tem amigos, a gente convive no online. Pois é. Mas tá errado isso, vocês têm que brincar, vocês têm que se encontrar, isso aí a gente tinha. Não, mas a gente tá interagindo, mas no online. Eu falo, não é a mesma coisa. Essa é uma coisa muito séria que a gente tem percebido. O online é um papel, é quem você quiser online. Na brincadeira, no convívio, no papo, aí começam as divergências. E aí a criança vai ter que aprender a lidar com as adversidades. E com as diversidades também, porque é diferente, né? É diferença de cultura, é diferença de pensamento, é diferença de pai, o pai que é diferente do outro, a educação é diferente. Tudo isso vai pintar. No online é muito mais... A gente usa, é a mesma coisa a gente. A gente é amigo online, mas é diferente de estar junto. É diferente do toque. É diferente o toque. Não adianta. Sim. A gente tem uma pergunta. Alguém mais quer comentar nesse tema ou podemos passar para a pergunta? Vamos passar, então. Vamos lá, Marina pergunta, como introduzem a cosmoética nessa equação de desenvolvimento do empreendedorismo na infância, numa sociedade onde predominam os processos egóicos? Marina, eu vou te dizer uma coisa, na experiência que eu tenho, os processos egóicos vêm um pouquinho mais depois. Por incrível que pareça, eles entendem muito bem o que é cosmoética, as lições, né, a educação planetária, eles entendem muito bem isso e com muito mais tranquilidade do que os condicionamentos que são colocados depois. Porque não se estruturou ainda o condicionamento na criança. Né? Você vai precisar ser uma pessoa de sucesso. O que é sucesso? Ter dinheiro.
ser melhor que o outro, competitividade. Ainda não fechou isso na cabecinha deles. Então, eles são muito mais autênticos e genuínos, tanto para brigar, para falar o que pensa na cara, quanto na questão de entender a intercooperação, de ver no outro o melhor. Por incrível que pareça, eles conseguem ver no colega deles o melhor. A gente viu isso. São mais traforistas, então. Muito mais traforista. E eles entendem muito mais o que é intercooperação sem competição, que é o que a gente está fazendo tentando tanto trazer para os adultos isso, né? Que é a complementariedade. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Mas aí, Silvana, uma hipótese é que já são os cursos intermissivos mais recentes também, né? Que já trazem esses valores de uma maneira mais forte para as crianças que estão chegando. Sim, eu penso assim, sabe, Marco? Existem pessoas que chegaram para mim, que eu tenho poema no fogo, é intermissivista. E tem aqueles que a gente sabe que vai ter que reeducar, que tem um processo mais de reurbanização. Mas mesmo aqueles que vêm com processo de reurbanização, na tenra-idade, é muito mais fácil de modelar e ajudar a criança a chegar num nível bom, porque ninguém gosta de ficar num nível ruim. Isso eu percebi, sabe? Trabalhando há tantos anos com pessoas, ninguém gosta de estar num nível ruim. Ninguém. Todo mundo quer melhor. Entendeu? De alguma forma vai querer crescer. É o impulso evolutivo. Nós temos essa força de impulso evolutivo. Não dá para ficar muito tempo, a gente fica angustiado, dá melinha, um monte de coisa, sabe? Então, quando começa esses sintomas, você pode dizer que está muito tempo parado num lugar só. Pode tratar de mudar, que tem uma coisa para mudar. Mas a criança ela é mais maleável nesse sentido. O cérebrozinho dele é mais maleável. A gente consegue pôr informação, trazer aprendizado e reeducação mais facilmente do que quando a gente tem já condicionamentos estruturados nas pessoas, entende? Aí é mais fácil de quebrar, né, tirar o chumbo do cérebro das pessoas. É mais difícil, porque já encraquelou. Então, aí vai ter que ter muita paciência para aquele negócio chegar. Adolescentes e crianças são muito mais intensos em todos os sentidos, quer seja em emoção, mas também em cognição. E se você ensinar em questionamento, eles também são. Teve uma das turmas que algumas aulas eu estava acompanhando até do trabalho, e acho que uma das dinâmicas foi, o que cada um tem medo? Vamos lá, tenho medo do escuro, tenho medo disso. Eu lembro de um menino, ele devia acho que ter 6, 7 anos, ele era mais novinho. E aí ele trouxe com uma cara de seriedade, eu tenho medo que os meus pais morram. E naquela hora, ele trouxe uma verdade que eu falei, gente, é uma pessoa. Eu estava olhando, é uma criança. Porque a criança... E ele era super alegre, espiritado, corria. Mas nessa hora você viu uma pessoa falando de uma questão séria, existencial. Eu tenho medo que os meus pais morram. E verbalizando o foco e o olhar. Então, isso também foi um choque de realidade. Que aí você falou, Silvana, das crianças, às vezes faz coisa melhor que os adultos. Mas, gente, vamos dar um link aqui, tá? Só para dar um link rapidinho aqui. Elas são consciências, cara. Entendeu? Hoje nós viemos antes, vai saber quem veio antes e depois, você entendeu? Então, elas são consciências, a gente não sabe o nível de intermissivo, como o Marco falou, e o que eles vieram preparados, assim, para poder chegar aqui. Então, elas não são crianças, elas estão infantes. É uma hipótese aí que a gente trabalha, é que, é inegável que a sociedade vai precisar enfrentar problemas complexos. Porém, essas consciências, a meu ver, elas vão estar preparadas para enfrentar esses problemas. Então, eles têm um potencial muito grande de atuar como a gente não consegue hoje atuar. Porém, precisa de um apoio, precisa de uma orientação em função da imaturidade que eles têm ainda aqui na vida humana, nessa vida que está começando. Mas, à medida que eles vão encontrando os facilitadores, o desenvolvimento deles também vai ser exponencial. E eles vão poder enfrentar os problemas que vão aparecer, independente do nível de complexidade que será, que a gente hoje não consegue nem no exercício de futurologia desenhar quadros precisos, né? Essa é uma nuvem que tem pela frente, mas a gente vai precisar
realmente ajudar essas consciências que estão chegando a desenvolver todo o potencial para elas poderem atuar com discernimento e resolver o que vem pela frente. Gente, a gente está chegando no final, né? Desculpa, Tinha Rafa, mais um monte de desculpa. coisa. Oi, pode Rafa, completar. desculpa, mas eu acho que só um ponto que isso que o Marco trouxe desse apoio, que é bacana, porque somos de uma geração que ainda não tinha isso, que não tinha WhatsApp na escola. Eu acho que tem uma experiência nessa diversidade de ter vivido de uma forma diferente, numa época diferente, que também ajuda não vou falar ancoragem, porque eu acho que isso é muito genérico, mas assim, tem aprendizados que foram importantes e valiosos para muita gente e que hoje são importantes para essa geração também. E essa geração está chegando numa época onde eles podem sacar coisas que é o que você está falando. Como é que vai ser? Pode ser que eles saibam navegar muito melhor que a gente. E, ao mesmo tempo, essa troca de vivência, de experiência de quem já está há mais tempo, para falar, calma que segura... Não, mas você não sabe nada de TikTok. Não tem problema. Isso é falando de vida, não é TikTok. É a frustração, é a paciência, é o dia a dia. Não tem problema se irritar. Mas o que você faz com a irritação? Como é que você lida com isso? Como é que você traz isso depois para o mundo? Então, acho que essa troca, nesse momento de revezamento, chegamos mais cedo no planeta. Ok, e aí? Quem está chegando agora? Que depois vai revezar para os próximos. Então, acho que isso é interessante de trazer as novas gerações pegam mais rápido. E tem coisas que essas gerações que já estão podem trazer como essas pérolas de vivência mesmo, de vida. Pérolas de vida que, só que a gente viu que ajuda. Se for por aqui, tende a diminuir algumas coisas. E coisas que a gente vai aprender com essa geração também. Porque acho que tem um momento do planeta que vai ser uma atualização de todo mundo. Essas tecnologias vão estar no planeta. E eu acho que é isso um pouco do que a Cris falou. Como é que a gente se situa? Como é que a gente se atualiza? Tem coisas que eu ouço, às vezes, do Maurício, meu companheiro aqui, que ele fala, eu não estava nem olhando para isso, mas vai ser algo que vai impactar o nosso dia a dia. Então é importante a gente se atualizar junto. E aí acho que essas trocas em termos de desenvolvimento são sempre muito ricas. Desculpa, Rafa, era mais... Não, a gente vai fazer um breakzinho. Aqui a troca de bloco, quer ver? Falhou aqui, não entrou o negócio. Bugou. O sistema aqui, não tem problema. Eu ia botar um bloquinho. O negócio foi 1000 vezes atrasado aqui. Bom, tem mais uma pergunta para finalizar aqui, mas antes disso, né, a gente queria fazer um agradecimento especial, tá, desse primeiro ano. Eu vou citar, a Cris me ajuda aí, tá? Eu vou citar as pessoas envolvidas aqui e a gente sempre esquece de alguém, né? Depois vou levar uma mijada. Né? Mas, enfim... Não vamos esquecer. Pois é. Mas eu sou mestre de esquecer, né? A pessoa está na minha frente que eu não falo o nome dela. Mas vamos lá. Então, primeiro a gente quer agradecer a equipe, né, intrafísica aí. Vou falar por ordem alfabética, tá? A Cristiane Gugê, que está aqui conosco na sala. A Marina Rodrigues, que está nos escutando aí pelo YouTube, é da equipe também. O Rafael Pitt, que não pôde vir hoje aqui, mas é da equipe, está conosco aí, trabalhando no backstage. A Simone Zolê, também, da equipe. Então, agradecimento, muito agradecidos à equipe, né, Intrafísica que toca. A gente também vai lembrar das pessoas que já tiveram participando na equipe, né, na equipe Intrafísica, a Bruna Barra, a Bruna Sibille e o Caio, que está na Suíça. A gente agradece também a equipe de colunistas, né? Hoje, colunistas ativos, a gente tem a Fabiane Catai, o Marcos André, o Marco Nascimento, que em breve aí vai estar integrando, né, Marco? Mas logo vai estar... Não estreiei ainda. Vai estrear numa coluna de tecnologia aí, e a Cibele Xavier. E também agradecer aos colunistas que já... Tem a Cristiane Gugê também. Eu já tinha falado, mas ela também é colunista, né? A gente agradece também aos que já participaram, né? E o Jean Zonato e o Fábio Marques, nossos colegas. Também a gente agradece aos convidados, né? São mais de 48, na verdade tem em torno de 50 ou mais convidados. São 48 programas, mas vieram mais do que isso. Às vezes vem uma dupla, que nem vocês, né? Márcia e Silvana, né?
A gente agradece aos debatedores que entram na sala para nos ajudar a enriquecer. A gente agradece ao pessoal que participa ao vivo aí pelo YouTube. A gente agradece muito a Equipex, né? A equipe extrafísica, os amparadores nossos de função que trabalham conosco em todas as horas de preparação do programa, né? Durante aqui esse tempo e no pós. A gente tem pré-produção, produção, pós-produção. É um negócio bem legal, tá? E, em especial, a gente lembra o nosso colega aí, o querido Felipe Mansur, inspirador também dos empreendimentos evolutivos, né? Aí, Felipe, estamos junto aí. Ajuda a gente aí, que estamos sempre a postos. É isso aí. Então, assim, a gente agradece muito todo mundo que está envolvido. Ô, Cris, esqueci de alguém, lembra aí? Você falou da Marina, né? Marina, falei. Então tá. Então acho que Tá não. bom. Tá tudo Ó, certo. se por acaso a gente esqueceu de alguém aqui, então desculpe, mas você está no nosso coração aí também. Bom, semana que vem a gente tem David Alexandre, tá? Para estar conosco aí. E vai ser uma entrevista bacana também. E para finalizar hoje, eu queria saber de vocês, Márcia, Silvana, se vocês podem, assim, eu sei que pode ser complicado, mas quem está nos ouvindo talvez possa tirar proveito se vocês tiverem algumas dicas, né? Se essa pessoa tem filhos, ou então tem sobrinho, ou contato com alguém que está no período da infância, adolescência e tal, e se essa pessoa vê que poderia, né, ajudar de alguma forma essa pessoa, essa consciência, né, infante, adolescente, dentro do que a gente conversou hoje, do processo de empreendedorismo, se vocês têm alguma dica final para que ele deixar como mensagem. Bom, eu penso assim que, em primeiro lugar, a pessoa realmente procurar conviver com essa criança, conviver mesmo, interagir com essa criança, com esse adolescente, não deixar tão solto, né? Procurar entender a linguagem dele, o que ele pode estar precisando, o que pode estar fazendo falta a ele no momento, né? Às vezes o que faz falta para a criança ou para o adolescente é a própria presença, né, da família, mais junto, não só do lado, né? Porque às vezes está todo mundo um do lado do outro, mas está cada um num mundo, né? Então, de repente, ter esse olhar de interesse mesmo pela vida do que está acontecendo ali, com aquela consciência criança, adolescente, eu acho que é o primeiro, é o ponto de partida aí para começar a entender aí o que ela está precisando e como melhorar as interações, né? No meu ver. Eu penso que eu concordo com a Márcia, e aí para os pais pensarem, eu quero ser pai ou amparador, né? Eu posso ser o pai e eu posso ser a pessoa que está do lado e estimula e quer que aquela pessoa seja o melhor dela sempre, né? Respeitando o livre-arbítrio, respeitando o micro-universo consciencial e ajudando aquela consciência a chegar no melhor dela. E não no nosso melhor, no que a gente quer que ela seja, sabe? O melhor que a gente quer que ela seja. É o melhor que ela precisa ser. E não o que a gente quer que ela seja. Então, é diferente, é bem diferente o olhar que você vai ter para o seu filho. Que tipo de olhar você vai querer passar para ele. E aí dá para estimular, dá para desenvolver e dá para ter muito afeto junto com isso. Sem afeto, não tem jeito. Não vai. Não vai. Gente, muito obrigado. E aos pais que podem dar uma Ferrari para o filho, evitar dar uma Ferrari com a criança ainda com 3 anos de idade. Isso é muito arriscado. Isso é de brinquedo. Eu concordo. É verdade, né? Ponderação. Gente, a gente agradece demais vocês, Márcia, Silvana, também ao Obrigada. João, Paulo e Obrigada. Marco, a Cris, todo mundo que esteve hoje aí. A gente convida vocês a voltarem sempre, são sempre muito bem-vindos aqui para debater e também para trazer mais assunto, porque eu fiquei cheio de dúvida, né? Eu acho que o pessoal que está em casa também. Então a gente pode voltar aí complementando ou dentro de uma outra temática, né? Falando do empreendedorismo. Vocês estão sempre convidados a retornar, tá?
A gente aqui agradece, muito obrigada pela oportunidade do Negócios Evolutivos, e sempre que vocês chamarem, nós estaremos presentes. Obrigada mesmo, tá? Certamente, muito obrigada. Obrigado, pessoal, foi bem bacana e acho que sempre para somar, né, para todo mundo. Muito bom. Obrigada, pessoal. Pela oportunidade, uma boa noite. Então tá, gente. A gente se vê, então, como de costume, semana que vem, às 7 horas, de preferência. Hoje quem atrasou fui eu aqui, tá, audiência? Eu atrasei aqui. Mas a gente, às 19 horas, toda sexta-feira, a gente está junto aí falando de empreendedorismo. Então, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.